Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, neste vídeo, a pergunta para você é a seguinte: você sabe qual é a relação existente entre o aumento do VO2 máximo ao longo de um processo de treino e a consequente redução da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, da glicemia pós-prandial em pacientes diabéticos, principalmente diabéticos tipo 2? Qual a relação da melhora da aptidão cardiovascular, do consumo máximo de oxigênio, com a redução da glicemia em pacientes diabéticos tipo 2? Vamos resolver essa questão neste vídeo. Pessoal, vamos lá então. Vamos acertar isso e entender efetivamente qual é o papel agora de construir um VO2 máximo adequado e agora pensando então no VO2 máximo do ponto de vista da melhora clínica. Melhorar o VO2 máximo, melhorar o consumo máximo de oxigênio não é só para melhora de desempenho em provas de longa duração ou para melhora da resistência básica em modalidades de jogos. O VO2 máximo também, a melhora dele também tem uma relação e também tem algo, tem um aspecto clínico envolvido com essa melhora. Um deles, de tudo que tem a ver com as questões clínicas que tem influência, que são influenciadas pelo aumento do VO2 máximo, um deles é a questão do controle glicêmico em pacientes diabéticos. E aqui eu vou me concentrar fundamentalmente nos diabéticos tipo 2, pelo que é o quadro clínico como um todo. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu mostrar para vocês exatamente qual é essa relação, quanto de aumento de VO2 para quanto de projeção de redução da glicemia de jejum ou de uma glicemia pós-prandial, olha só que interessante. Qual é inicialmente a relação que pode haver entre aumento de VO2 e redução da glicemia e, portanto, melhora de controle glicêmico? Atenção no seguinte, quando eu falo em aumento de VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, qualquer dúvida que tenha sobre ele, tem uma infinidade de vídeos aqui, por favor, dê uma olhada ali na nossa playlist para tirar todas as dúvidas em relação ao VO2 máximo. Aumentar o VO2 máximo, obviamente, exige do processo de treino que o processo de treino construa no organismo, induza no organismo algumas adaptações. E essas adaptações relacionadas ao aumento do VO2 máximo, elas são adaptações que a gente vai denominar aqui de adaptações centrais, que são aquelas relacionadas ao coração. O aumento do tamanho do coração, a hipertrofia ventricular excêntrica e, consequentemente, isso leva a um aumento do débito cardíaco máximo. Pronto, começa a enxergar uma primeira relação. Na medida que eu tenho aumento do débito cardíaco máximo, o meu coração tem condições de bombear mais sangue, não em repouso, máximo, bombeia mais sangue para o músculo, chega mais sangue para os músculos. Quando eu estiver, por exemplo, fazendo exercício, se chega mais sangue, chega mais glicose. Se chega mais glicose, os músculos consomem mais, extraem mais, tiram mais essa glicose da corrente sanguínea, então eu já começo a reduzir a glicemia. Fora isso, e aí vem o aspecto principal dessas adaptações do aumento do VO2 máximo, para construir um VO2 maior, quer dizer, para aumentar em 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10, 20, 30% o VO2 máximo, a partir de um processo de treino, eu também tenho que promover algumas adaptações. O meu processo de treino também tem que promover algumas adaptações periféricas. Aí nós estamos falando de adaptações no sistema músculo-esquelético, no sistema muscular. E aí elas têm a ver fundamentalmente com o que essas adaptações? Aumento da vascularização. Então eu tenho aqui aumento da capilarização, eu tenho mais capilares para cada fibra muscular, 2, 3, 4, 5, atenção, o coração já está bombeando mais sangue. Agora eu tenho mais capilares por fibra, então chega a cada segundo, chega mais sangue para cada fibra muscular. Se chega mais sangue, agora já entendemos, chega mais sangue, chega mais glicose. Chega mais glicose, o músculo extrai mais. E na medida em que eu vou aumentando o VO2 máximo, isso aqui tem que estar presente. Eu não tenho como aumentar o VO2 máximo sem promover essas mudanças. Aí ele não aumenta. Então esse é o primeiro ponto. O coração já bombeia mais. Mas agora eu tenho que garantir que esse sangue chegue para ter cada vez mais sangue chegando e, consequentemente, mais glicose e o músculo extraindo essa glicose da corrente sanguínea. É isso que vai fazer com que ela fique menor. Tanto em condição de exercício, mas acima de tudo na condição
crônica, em jejum ou a qualquer momento do dia depois de uma alimentação. Fora isso, também no músculo eu tenho um aumento da densidade mitocondrial. Eu estou aumentando as mitocôndrias. Não existe aumento de VO2 máximo sem essa adaptação. Portanto, quanto mais pronunciado for esse aumento, isso significa que está havendo tudo isso. E o músculo está aumentando a densidade mitocondrial. Aqui é o metabolismo aeróbio. E aqui eu tenho, então, por conta disso, eu tenho uma melhora, um aumento do metabolismo de glicose. Opa, já chega mais glicose, porque chega mais sangue, e os músculos agora se aprimoraram para captar essa glicose e para metabolizar a glicose. Que maravilha! Então, se eu metabolizo melhor, eu tiro mais glicose do sangue. Eu aproveito mais, eu metabolizo melhor, eu reduzo mais, eu consumo mais isso. E além disso, também tem aqui, né, além da mitocôndria, um aumento da atividade enzimática oxidativa, que também está relacionado, oxidativa é via aeróbia, tem aí, né, o vídeo da via aeróbia oxidativa. O aumento da atividade das enzimas oxidativas determina uma melhora, de novo, do metabolismo de glicose. E além disso, esses dois juntos, também, e junto com a vascularização, também chega mais sangue, e chega mais glicose, e chega também mais ácido graxo livre. Porque essas adaptações metabólicas também fazem com que o músculo, com que o tecido adiposo tenha um aumento da sensibilidade dele à ação da adrenalina para aumentar a lipólise. Então chega para os músculos também mais ácido graxo, mais gordura. E o músculo melhora o metabolismo de gordura. Ué, Cássio, mas que relação isso tem a ver, né, com a glicemia, com a redução da glicemia? Isso tudo aqui vai fazer com que haja uma redução da resistência à insulina. Paralelamente, todas essas mudanças, essas adaptações que estão relacionadas ao aumento do VO2 máximo, aumento do débito, aumento da vascularização, aumento da densidade mitocondrial, aumento da atividade enzimática oxidativa, aumento de reserva de mioglobina, mas aqui, essas aqui são as principais. Isso tudo, paralelamente, está acontecendo um aumento da densidade também, da quantidade de transportadores de glicose, as GLUT4 no músculo. Está havendo, então, um aumento da sensibilidade do receptor à ação da insulina. Então, está aumentando o transporte. E na medida em que você melhora o metabolismo de glicose dos ácidos graxos, não esquece que aqui em atividade enzimática oxidativa tem também a melhora daquelas enzimas todas relacionadas à beta-oxidação do ácido graxo. Então isso vai diminuir a resistência insulínica. Por quê? Porque essa melhora do metabolismo de glicose e de gordura, essa melhora toda do metabolismo vai diminuir, ou vai melhorar, eu vou colocar como diminuir, mas vocês entendam, como melhorar o perfil lipídico. HDL aumentado, em geral isso aqui significa redução de triglicerídeos, de colesterol total e aumento de HDL, que tem um papel importantíssimo do ponto de vista de combate ao quadro de inflamação crônica de baixo grau. Melhorar o perfil lipídico significa isso. Também, paralelamente a tudo isso aqui, essas adaptações metabólicas, por conta disso, nós também temos uma melhora da capacidade antioxidante. Ela é paralela, não tem como fugir disso. Aumentar o VO2 é em função dessas adaptações, mas elas repercutem em outros processos celulares. E isso diminui, então, o estresse oxidativo e diminui também o quadro de inflamação. Por quê? Paralelamente a esse aumento, o músculo está também, e não tem como não acontecer, o músculo está, por conta de todas essas adaptações, ele também no dia a dia de treino, ele está aumentando a liberação de miocinas, que são importantíssimas do ponto de vista do combate à inflamação crônica. Grande parte delas, né, tem papel anti-inflamatório, antioxidante e de melhora do metabolismo de gordura, de AGL. O músculo já se preparou para metabolizar melhor. E essas miocinas todas promovem um deslocamento ainda maior do metabolismo para os AGL. Isso tudo aqui, não esquece, também promove aumento do limiar anaeróbio. E isso também melhora o metabolismo de gordura e também o metabolismo de glicose. E atenção, para fechar isso aqui, agora olhar
Quanto de redução, Cássio? Me fala que eu estou curioso. Isso tudo aqui também está ligado, essas adaptações, a uma melhora da atividade de uma enzima importante no músculo, que é a enzima glicogênio sintase. Glicogênio sintase. Que faz o quê, Cássio? É a enzima responsável pela síntese do glicogênio. O músculo já transporta melhor a glicose, metaboliza melhor, mas também essa adaptação tem a ver com o aumento da síntese de glicogênio. Se o músculo tem tudo isso, transporta melhor, chega muito mais sangue, muito mais glicose no repouso e o dia inteiro em condições de exercício, essa enzima também com atividade aumentada por conta dessas adaptações, faz com que haja maior extração de glicose da corrente sanguínea para que eu possa aumentar o estoque. Então, antes, o músculo conseguia estocar, por exemplo, ó, lá no músculo está aqui, isso aqui de glicogênio. Agora, com a melhora do transporte e com a melhora da atividade enzimática, eu agora estoco mais glicogênio. Se eu estou estocando mais, lembra que o glicogênio é o quanto eu tiro de glicose do sangue. Então o músculo agora consegue extrair mais glicose por todos esses motivos. Porque chega mais... Caiu a caneta aqui. Porque chega mais sangue, chega mais glicose, ele se especializou no metabolismo, se especializou no transporte, consegue armazenar mais. O fato de aumentar o limiar, aumentar o VO2 máximo, agora resolvemos a última questão. No dia a dia de treino, esse indivíduo gasta mais caloria, porque com um limiar mais alto e um VO2 máximo mais alto, os treinos a cada semana, a cada mês, vão ficando mais intensos por mesmo tempo. E, consequentemente, com isso mais alto e com isso mais alto, eu aumento o gasto calórico no treino. E a partir daí, se eu gasto mais caloria, eu também vou consumir mais gordura e mais glicose em cada um dos treinos. E isso também determina um efeito, né, de aumento do metabolismo pós-treino, que é aquele EPOC, tem vídeo aqui, que também melhora, né, pós-treino o metabolismo de gordura e também o consumo da glicose. Porque a sensibilidade da insulina vai ficar alta. Porque tudo se aprimorou por conta do aumento do VO2, que tem a ver com essas adaptações. Fechou? Cássio, então me mostra quanto nós temos de redução. Está aqui, a relação do aumento do VO2 com a melhora do controle glicêmico está aqui. Por todas essas adaptações, então, centrais e periféricas, e as consequências, né, secundárias dela, do ponto de vista do transporte de glicose, do aumento do gasto calórico, da redução, da melhora do perfil lipídico, da redução da inflamação crônica de baixo grau, do estresse oxidativo, que tudo isso contribui para a resistência insulínica. E não esquece, o sinal da insulina estava enfraquecido. Esse é o diabetes tipo 2, resistência à insulina. Promover essas adaptações significa melhorar o sinal da insulina. Tem mais GLUT4, né, e isso também tem mais transportador disponível. Tudo isso faz o músculo, então, tirar mais glicose e armazenar mais. E determina a melhora do controle. Vamos fechar? Então vamos lá. Quanto, Cássio, dessa relação? Mostra para mim o que é essa relação. Olha que bacana. Quanto a gente espera, Cássio? Em geral, pacientes, né, alunos diabéticos tipo 2, aí com seus 40, 50, 50 e poucos a 60 anos, a maior parte deles vem de uma história de sedentarismo e tal, normalmente eles vêm com 10 a 20% abaixo da média de VO2 máximo, da média para a idade. Nós temos esses valores aí. A maioria entre homens e mulheres chega para treinar no início com VO2 máximo de aproximadamente 6 a 7 METs, a maioria. Minha caneta aqui começou a ficar fraquinha. 6 a 7 METs. Esse é o VO2 máximo que a maioria chega. Atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Não existe possibilidade de melhorar controle glicêmico, de reduzir glicemia de jejum em diabéticos tipo 2, mantendo esse valor de VO2 máximo. Não existe possibilidade. Vai ter que perder peso só e aí não é o exercício que está fazendo que está promovendo essa redução. Tem que aumentar isso aqui. Quando ele tinha 20, 30 anos e não tinha diabetes, quanto essa turma tinha de VO2 máximo, mais ou menos? Homens e mulheres sedentários. Mulheres tinham mais ou menos quanto? 9 a 10 METs, 20 a 30 anos. E os homens tinham mais ou menos quanto? 11 a 12 METs.
Já começa a encontrar essa relação aí. Olha só que bacana então. Primeiro lugar, qual é a grande busca nossa com esse público? Tentar levar para os valores do melhor momento da vida. A mulher chegou com 6 metros, tenta buscar pelo menos 9, idealmente 10 metros. O homem chegou aí com 7 metros, tenta buscar pelo menos 10 e idealmente 11 metros. A cada match aumentado, o quadro melhora. Pronto, vamos fechar. Melhora quanto, Cássio? A experiência clínica que nós temos com esses pacientes. Para cada 1 match que a gente vê de aumento do VO2 máximo com o processo de treino, nós temos uma projeção de redução da glicemia de jejum em aproximadamente 10 a 20 miligramas por decilitro de sangue. 10 a 20 miligramas por... Em geral está por aqui. Alguns mais responsivos. E quando esse aumento de VO2 máximo vem associado a uma maior redução do peso corporal, obviamente redução essa na forma de gordura corporal, e de um ganho maior de massa muscular, de um maior nível de hipertrofia, porque está treinando força junto, e tem vídeo aqui falando, né, do papel da hipertrofia e da musculação para o diabético, aí isso pode chegar de 20 até eventualmente 30 miligramas por decilitro de sangue de redução da glicemia de jejum. Boa parte deles, se tiver uma glicemia de jejum em torno de 150, 160 miligramas por decilitro, depois de 2 a 3 metros aumentados, tem ela normalizada. 20, 40, 60, 20, 50, 70, aí a glicemia se normaliza. E muitos deles, por conta dessas adaptações do VO2 e também do ganho de massa muscular e redução do peso corporal, conseguem até mesmo retirar a medicação e estabelecer um controle glicêmico pleno. Vai depender da responsividade, do quadro clínico quando ele começa a treinar e do nível de responsividade, obviamente individual. E o quanto vai aumentar o VO2 máximo. Para cada match aumentado, nós projetamos algo em torno de 20 miligramas por decilitro de sangue e nas melhores perspectivas para os mais responsivos e acompanhado disso aqui até 30 miligramas por decilitro de sangue. Pronto, gente. Então, projetem isso. Conheçam o VO2 máximo do seu aluno que está chegando. Entendam por que dessa realidade atual. Em geral, quanto maior for o nível de sarcopenia, por conta do sedentarismo e a idade dele, e quanto menor for o valor atual de VO2 máximo, esse controle glicêmico é pior, principalmente porque em geral isso vem acompanhado de um quadro de obesidade central. Essas são as piores condições para controle glicêmico. A gente consegue reverter isso promovendo as adaptações adequadas e, junto com isso, determinando o maior nível de ganho de massa muscular e redução do peso corporal. Que isso vai começar a acontecer mais por meio do exercício, na medida em que ele tem cada vez mais nível de aptidão cardiovascular, um melhor nível de condicionamento físico, um maior VO2 e um maior limiar. Os treinos vão ficar mais intensos, ele vai gastar mais caloria e vai começar a emagrecer mais. E aí o controle glicêmico começa a se efetivar mais. De olho nisso, por favor. Meçam, conheçam o VO2 máximo atual dos alunos, entendam a partir do VO2 o porquê do quadro clínico atual e façam as projeções de aumento de VO2 para poder trabalhar com esse seu aluno a projeção de melhora do quadro clínico dele e do melhor nível de controle glicêmico. Vai atrás disso, trabalhe nessa perspectiva, não trabalhe às cegas com esse público, porque não é o que não é a melhor possibilidade que nós temos de intervenção com eles. O que nós estamos falando aqui é tratamento do diabetes tipo 2 por meio do treinamento, por meio do exercício físico regular e sistemático. Para isso eu preciso me municiar de informações mais técnicas para que eu possa ter a melhor proposta de intervenção e fazer a projeção dessa redução glicêmica e da melhora do quadro clínico. Porque é assim que o médico está atuando na medida em que entra com a medicação. Ele tem todos os exames atuais, o quadro clínico atual e pensa o processo de intervenção medicamentosa. Nós não podemos mais trabalhar às cegas no que diz respeito ao exercício. Não é só sair fazendo exercício. Se não houver aumento do VO2 máximo, esquece. A redução glicêmica é muito pequena, ela fica totalmente dependente da redução do peso corporal e aí é na base de dieta de restrição calórica. Quando ele volta a comer, ganha mais peso de novo, volta o peso, volta todo o problema relacionado
ao controle glicêmico e nós não temos aí uma intervenção crônica de longo prazo que estabeleça mudança de comportamentos e, consequentemente, um controle pleno da glicemia dele para que ele tenha uma vida melhor e uma vida mais longa em função desse melhor controle glicêmico. De olho nisso, vamos olhar a partir daí, né, para o treinamento de uma maneira mais profissional, mais tecnicista, mais terapêutica a partir da nossa ferramenta, que é o processo de treino em si. Tudo bem? Então isso era o que eu tinha aqui de mensagem para vocês, né? Em relação a VO2 máximo e redução glicêmica. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha gostado, né? Deixa aqui a sua curtida, o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, recomende o vídeo, o canal para os colegas de vocês, para os conhecidos. Quem puder também faça parte aqui, né, do nosso clube de membros, né? Convido também para assistir aos demais vídeos aqui do canal e espero revê-los aí nesses demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.